a partir deste domingo em Turim. Tafarel, Dunga, Miller, Careca, Bebeto, Romário, Alemão e os outros do time de Lazzaroni não têm apenas que ganhar. Sobre eles está depositada a imensa responsabilidade de zelar pelo currículo do time que mais jogou, que mais venceu e que mais marcou gols na história das Copas do Mundo. Lançamento para Bebeto, daí a Silas, que bonito! Olha o Brasil, vai Careca! Esses floridos campos da Itália nós encontramos por acaso. Assim como por acaso também nascem essas flores sem que ninguém precise plantá-las. Dessa alta Itália, hoje tão próspera, saíram muitos dos nossos imigrantes. Quantas nonas no interior de São Paulo já não devem ter contado aos netos as histórias das papáveras que cresciam no quintal? Um campo de papoula é uma imagem que os italianos que foram embora para o Brasil nunca esqueceram. Existe uma Itália que foi levada para o Brasil e existe ainda uma outra no nosso imaginário, tão romanceada como uma antiga canção veneziana, uma opereta ou uma fotonovela. Veneza é uma prova de que os italianos também sempre foram chegados ao romance. De tudo que há de mais belo que a Itália já produziu, de todas as imagens que esse país já exportou para o mundo, essa talvez seja a mais sonhada. Um passeio de gôndola pelos canais de Veneza. O fascínio dessas águas e dos casarões que estão afundando inspirou o compositor Vivaldi e muitos poetas importantes. Veneza, nos dias de hoje, continua sendo a cidade ideal para o sonho maior das italianas, o casamento. Para o gondoleiro, solenemente vestido, esse é um dia de alta renda. Para os noivos, quem sabe um bom começo. Ou talvez no futuro vai ser só uma recordação. Não sapevo cosa fare exatamente. Foi nessa cidade encantada que encontramos Ornella Vanoni, que já cantou o amor bem à brasileira. Per tutta la mia vita t'amerò, in ogni nuovo istante io so che soffrirò. Belle, canzoni bellissime. Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te, ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Ecco. Por que a senhora escolheu a música brasileira para cantar na Itália? Ma mi sono piaciuti per due motivi. Ornella disse que sempre gostou da música brasileira pelo ritmo, melodia e pelas letras sensíveis. Sempre fui fascinada pela poesia de Vinícius de Moraes, diz ela, pela sua grande ternura, pelo seu grande amor pelo amor. Grande amore per l'amore. O que os venezianos amaram, acima de tudo, foram o mistério, a conquista e a sedução. No fundo, eles eram mesmo muito mascarados. No século XVIII, os venezianos cobriam o rosto não só para ir aos bailes de máscaras, porque para eles a cidade de Veneza era uma grande máscara. Dentro dessa oficina de arte estão alguns séculos da história de um povo que gostava muito de trocar de identidade. Giano é o dono deste ateliê. Hoje ele constrói as máscaras venezianas do mesmo jeito que os antigos artistas faziam, com papel. Questa era la maschera veneziana del Settecento. Esta era a máscara veneziana usada nos anos de 1700, diz Giano. Ela se chamava baúta e tinha esse bico para que se pudesse comer e beber. O tom da voz ficava diferente. Se usava também um chapéu e um manto negros. Usavano tutti gli uomini, le donne, anche i poveri, erano mascherati. Na rua, as pessoas diziam, eu conversei com uma máscara e não com uma pessoa. Tudo para esconder a própria identidade. Era un modo per nascondere la propria identità.
olha Roma assim de cima, a impressão que se tem é a de que Roma é uma cidade. A ilusão é tão perfeita, contam os romanos mais velhos, que eles costumam subir a colina e olhar a cidade do alto, só para lembrar que Roma vai além de uma rua, de uma casa ou de um apartamento. Seu Salvador é o que chamam aqui de um verdadeiro romano de 6 gerações. Com 80 anos, ele é um exemplo da longevidade italiana e do romantismo que sempre envolveu esse país. É uma casa, é familiar. Os olhos do seu Salvador enxergam Roma como uma família que na primavera tem gerânios na janela. Os 4 milhões de seres humanos que vivem aqui têm que dividir a casa com muitas gerações de gatos de rua e com as almas passadas, que afinal ocupam espaço em cima da terra. Para se encontrar Roma, é preciso entender que essa cidade tem muitas faces. A Roma que nós procuramos talvez não exista além de um sonho. A própria Itália sempre foi uma fantasia doce para quem é brasileiro. O símbolo de uma vida alegre e, acima de tudo, generosa. Quanta gente será que não desejou um dia uma Ferrari vermelha para andar pelas ruas de Roma? A nossa Ferrari atravessa o muro de Roma. Vamos à cidade eterna, ao maior monumento da romanidade, o Coliseu, um estádio construído nos anos 80 depois de Cristo, onde foram inventados os primeiros jogos. Também na Itália, uma Ferrari vermelha chama a atenção. Mais do que um símbolo esportivo ou de velocidade, uma Ferrari significa poder, o estimulante maior dos italianos. Se na Itália ter uma Ferrari não é muito comum, imagine ser proprietário de uma coleção delas. Giovanni Malagò é um jovem que herdou do pai um império de automóveis. Só esta Ferrari de 30 anos vale $1,5 milhão. E direi che più di un simbolo, direi che un mito, è una leggenda. Eu diria que a Ferrari é mais do que um símbolo, é um mito, uma lenda, alguma coisa de inatingível, de única. Creio que não existem palavras para dizer o que é uma Ferrari no campo dos automóveis e também na sociedade que vivemos. É o mais belo dos carros, mas não é apenas um automóvel. Ma non si limita certo a essere solo un'automobile. O automóvel, que ajudou a Itália a chegar à posição de 5ª economia mundial, também faz todo dia a Itália parar. Numa cidade que tem quase mais carros do que gente, fica difícil marcar encontros e chegar na hora certa. Costume que, aliás, nunca foi muito italiano. Uma conversa alterada nos faz despertar de qualquer sonho. Uma batida de nada é capaz de provocar palavras desagradáveis. Entre os mitos romanos, o da vadiagem sempre foi muito explorado. Mas a cidade de Roma acorda cedo e as pessoas trabalham até às 5:30 da tarde. Depois descansam, compram tudo que vem pela frente ou simplesmente namoram. Nós viemos procurar a vadiagem romana e o sujeito mais à vontade que vimos tinha o Brasil na camiseta. Mas não era brasileiro, e sim um dos muitos africanos que hoje estão imigrando para cá. Você é brasileiro? Não. Grazie. Há mais de 2000 anos que as artes vêm dando nobreza a esse país. Mas ninguém contou a Itália nesse século com tanta fidelidade como os olhos atentos, críticos e singelos de alguns cineastas. Em Roma, cidade aberta, ladrões de bicicleta passavam fome, os boas-vidas perambulavam pela rua e jovens descomprometidos desfrutavam a doce vida. Amarcord, em dialeto, quer dizer me recordo. Foi também de lembranças que nasceu um dos mais belos cinemas do mundo. Agnese Nano, uma das atrizes do Cinema Paradiso, Oscar de melhor filme estrangeiro, lamenta que a história do filme se repita sempre na vida real. Por falta de público, muitos cinemas italianos ainda estão sendo fechados. Hai pianto? Anche io pianto. Eu perguntei para Agnese se ela chorou ao ver o filme que provocou lágrimas no mundo inteiro.
Eu também chorei de ser atriz. Colaborei no filme, ajudei na criação e também me emocionei lendo o roteiro. Vedendo questa cosa, certamente, ho pianto. O cineasta Fellini disse uma vez que fazer cinema era viver a experiência divina de fazer concorrência ao Pai Eterno. Nesse estúdio da Cinecittà, o Estúdio 5, muitos mundos já foram criados desde que Mussolini construiu a Hollywood da Europa. Agora a gente vai ver por detrás da câmera deles como se faz cinema na Itália. Na Itália se faz cinema com muitas ideias, muitos efeitos e pouca sofisticação. A neve é uma espuma comum e o chão está repleto de sal. O diretor Ettore Scola trabalha em silêncio, mas de muito bom humor. Azione. O filme A Última Viagem do Capitão Fracassa tem Ornella Muti no papel principal. No intervalo, os artistas franceses que estão no elenco comemoram o último dia de filmagem. Eu pergunto para Ettore Scola como se inventa um mundo tão grande e se ele também se sente um pouco divino, como Fellini. Ma il Padre Eterno credo che avesse... Scola responde que acha que o Pai Eterno fez um pouquinho mais. Para dar um exemplo mais modesto, diz ele, fazer cinema é como construir um palácio, um navio, uma obra humana, não divina. São mais de 100 colaboradores nesse filme que há um ano constroem, pedaço por pedaço, cena por cena. Questo film hanno cominciato da un anno a costruire pezzo per pezzo, scena per scena. Nesse mar azul do sul da Itália, uma ilha ajudou a construir o sonho italiano dos anos 60 e 70 que os brasileiros ainda têm na memória. Capri ficou célebre pelos visitantes famosos do jet set internacional. A ilha já foi refúgio de imperadores romanos e hoje é o lugar preferido do nosso atacante Careca. Capri está a 33 quilômetros de Nápoles e se tornou o símbolo de uma Itália rica e sofisticada. Hoje a Itália é o país europeu que mais importa champanhe nesse continente. Mas já faz muito tempo que nós, brasileiros, conhecemos o prazer dos italianos pela bebida mais romântica que existe. Champagne per brindare a un incontro con te che già eri di un altro. Eu peço pro Peppino de Capri cantar a música que ele fez para sua ex-mulher, Roberta. Peppino explica que não vai cantar porque acha que a atual mulher dele não vai gostar muito. Hoje, o cantor romântico da Ilha de Capri está com 50 anos, 3 filhos e um disco de lambadas. Peppino passa uma parte do ano nessa casa, no alto da ilha, de onde tem a vista da paisagem mediterrânea. Eu também quis saber por que a música napolitana sempre foi a mais bonita da Itália. Essa cidade sempre foi muito sofrida e então a música sempre foi um grito, uma explosão daquilo que se tinha dentro, que se queria dizer. Talvez essa seja uma das coisas mais importantes na canção napolitana. Antes, em Nápoles, existia a atmosfera para se escrever belas canções. Agora, com o caos, o tráfego, não sei se você passou por lá. Velha Nápoles. Esta o Brasil conhece bem. Pelo menos o lado romântico e folclórico dessas vielas, onde um dia existiam bandolins.
Hoje, esse é um dos bairros mais violentos da Itália. Aqui está a sede da Camorra, o crime organizado napolitano. Alguns napolitanos gostam muito de dizer que, na Itália, tudo aquilo que vem do lado esquerdo do peito vem sempre de Nápoles. O coração generoso do povo napolitano já produziu a mais bela música da Itália e os torcedores de futebol mais apaixonados. Eu sou italiano, sou napoletano. Sono tutto brasiliano qua. Seu Luigi me diz que aqui todos são brasileiros por causa de alemão e de careca. Seu Luigi me leva para conhecer o pequeno clube do Napoli nesse bairro. É Salvatore Carmano, vedi? Salvatore Carmano. Gioca Argentina e Brasília. Giocatore Argentina e Brasile, tutto argentino, perché il Maradona è il primeiro. Se jogam Argentina e Brasil, eu pergunto. Ele responde então que aí todos vão torcer para a Argentina. Para nós, diz ele, Maradona vem em primeiro lugar, depois Careca. Eu disse que estava chateada e seu Luigi tentou me consolar, dizendo que Maradona deu 2 títulos para o Napoli. Ele virou um santo então? Eu perguntei. Sim, é nosso santo. É o nosso São Genaro. Hermano, não é igual, não? Mira, esse é Maradona, tem um relógio ao cuore, Seu mira. Luigi mostra a foto de Maradona na parede, no coração do clube. Mira esse Torinho, hermano de Careca, É pelado, muito pelado, come Careca. Dizem que na Itália, depois que uma criança larga a mamadeira, a primeira coisa que ela pega é uma bola. Agora eu vou passar a bola para quem contou isso pra gente. O quarto artilheiro da história da seleção italiana, Altobelli, 35 anos, ainda está em plena forma. Ele me conta que admira o futebol brasileiro, mas que põe muita fé na esquadra Azzurra nesse Mundial. Altobelli se despediu do futebol nesta semana, com uma história que orgulharia qualquer jogador de seleção. Ele foi o autor do último gol da Itália contra a Alemanha, em 82, quando a esquadra Azzurra conquistou o tricampeonato. Altobelli diz que se lembra muito bem daquele gol. O jogador alemão Breitner fez uma jogada para outro alemão. Os italianos pegaram a bola. Bruno Contes correu uns 50 metros, chegou na área e passou para Altobelli. Eu fingi que ia atirar, diz o jogador. Passei a bola da direita para a esquerda e aí fiz o gol. Um gol importante, o dos 3-0. Importantissimo per l'Italia perché era il 3-0 e il terzo gol voleva dire vittoria sicura. Però io penso che la nazionale azzurra è seguita e osannata. Eu acho que a Nacional Azzurra é acompanhada e admirada no exterior, principalmente pelos seus jogadores, mas também pela sua camisa azul. É a garra dos muitos jogadores que vestem essa camisa e tentam dar sempre um pouco mais. La forza di ogni giocatore quando indossa questa maglia si moltiplica. Mesmo no fim, quando estão cansados, quase mortos, os jogadores sentem a camisa na pele. Riesce ancora a trovare energie, ma proprio perché questa maglia ormai se la sente nella pelle. A partir de hoje, os olhos do mundo inteiro estão voltados para esse estádio olímpico, de onde vão sair os campeões da Copa 90. A grande ilusão da Itália agora é o sonho da conquista do tetracampeonato. A força da camisa Azzurra vai ter que encarar o mito da camisa canarinho. A Itália e o Brasil, 2 países tão distantes no mapa e tão vizinhos em sentimentos. E como dizem os italianos, que mais do que ninguém sabem brindar a vida. Buona fortuna a tutti.